Olá, a paz do Senhor Jesus. Quem vos fala, Pastor Diego, do canal Servo de Cristo. É um prazer novamente estar com os irmãos, um canal onde nós postamos devocionais, mensagens bíblicas, assuntos sobre teologia, indicações de materiais, para estudarmos e aprendermos melhor a palavra de Deus. Desta feita, quero deixar uma palavra que se encontra no livro de Neemias, capítulo número 1, verso número 4, que diz assim: Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amados, você conhece essa história, a história de Neemias, este servo de Deus, amados irmãos, que estava longe de sua casa, E pôde contemplar, irmãos, a vinda do exílio, Vários dos seus compatriotas, Vindo da Babilônia. E a situação de Jerusalém, amados irmãos, de Judá, era deplorável. Judá estava destruída. A sua terra natal estava com os muros derrubados, só havia cinzas e destruição. E alguns que ali viviam estavam numa situação de miséria. Quando Neemias sabe dessa situação, ele automaticamente chora. Automaticamente ele entra, amados irmãos, uma tristeza que o leva a orar e o leva a jejuar perante alguns dias, como nos diz o texto. Isso me faz, irmãos, refletir nessas palavras de Neemias, quando ele diz: assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Senhor. Qual o propósito das lágrimas? Qual o propósito de nossas lágrimas? Neemias, ao receber essa triste notícia que os seus irmãos estavam voltando do exílio, é uma boa notícia, eles não eram mais escravos. É verdade. Porém, irmãos, voltar para uma casa que estava destruída. Eles voltaram com o coração dilacerado pelo seu sofrimento, tamanha desobediência que o povo andou, E um detalhe, Deus permitiu que Nabucodonosor, meus irmãos, invadisse e levasse o povo cativo para a Babilônia, porque é uma punição devido à desobediência que os seus antepassados tiveram. Pois bem, eles estavam voltando para casa e isso é bom, porém a sua casa estava destruída, o seu coração dilacerado. E eles teriam, irmãos, a árdua missão, ou a esperançosa missão de levantar tudo de novo. É o que Deus usa Neemias. Porém, irmãos, esse trabalhar de Deus veio através da oração deste homem, veio através das lágrimas deste homem. Então isso me faz refletir sobre o propósito das lágrimas. Qual o propósito de nossas lágrimas? Por que choramos? Essa deve ser a primeira pergunta que nós temos que responder primeiramente a nós mesmos. Por que choro, Qual o propósito das minhas lágrimas, As lágrimas, meus irmãos, são provocadas em nós pelas nossas emoções. Isso pode ser de alegria ou de dor. Qual o caso que se encaixa em Neemias? É de dor, É de dor por causa da situação que estava a sua cidade destruída. E que nada disso, irmãos, poderia ter acontecido se andássemos, o povo de Deus andasse em obediência. Às vezes, da nossa vida é assim. Às vezes nós choramos pela nossa família, choramos pela nossa casa, querendo ver a situação revertida em bênção. Ou que nós nunca tivéssemos luta, isso é um pouco estranho, não é? Nós não termos luta, na verdade. Porém, as nossas lágrimas, elas têm um motivo, elas têm uma razão, elas têm um propósito. E eu quero vos falar, irmão, desse 4 propósitos que encontro no texto, do motivo das lágrimas. A primeira coisa, o propósito das lágrimas é de externar as nossas dores. Ana chorou por não ter um filho, Sentiu-se favorecida, quando Deus a deu, mas ela chorou porque não tinha um filho, ela queria um filho. Neemias chora por causa da situação do seu povo, mas aquilo que estava angustiando o seu coração, ao chorar,
Ele colocou para fora. Ao chorarmos na presença do Senhor, colocamos para fora aquilo que está nos incomodando, aquilo que está nos afligindo. É bom chorarmos. Jesus, meus irmãos do Evangelho, segundo escreveu João, na sua decorrida ida até a casa de Lázaro, chorou pela vida de Lázaro, né, irmãos? Então, chorar faz bem à alma, né? Faz bem ao nosso coração. O segundo propósito que nós encontramos, o propósito das lágrimas, o propósito é antecipar consolação, né? Meus irmãos, bem-aventurados que choram. Jesus diz em Mateus capítulo 5, porque eles serão consolados. Aquele que chora agora, irmãos, ele põe para fora a sua angústia, ele põe para fora a sua dor, ele desabafa diante o Deus que o está contemplando, mas ao mesmo tempo ele está antecipando a sua consolação, porque quem chora é consolado, não pelo homem, né? Louvado seja Deus pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, irmãos, cônjuges, que nos ajudam em meio às nossas dores, mas seremos verdadeiramente consolados em Deus, quando Deus nos abraça, quando nós colocamos a nossa, meus irmãos, preocupação diante do Senhor, é que nós somos verdadeiramente consolados. Há inúmeros textos, meus irmãos, que podem descrever, amados irmãos, uma consolação. Para obtermos a consolação do Senhor, é necessário buscar em oração, Salmo 55, verso de número 22, Salmo 9, verso 9, Salmo 46, verso 1, Salmo 30, verso 5. É bom chorarmos, porque Deus nos consola. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro propósito das lágrimas, irmãos, é o nosso amadurecimento espiritual. Efésios capítulo 4, verso de número 13, meus irmãos, Efésios 4, 13, nos diz bem sobre acerca da consolação, que nós, meus amados irmãos, quando choramos, quando buscamos a Deus em oração, somos consolados, somos fortalecidos pelo Senhor, porque isso nos amadurece. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios capítulo de número 4, verso número 13, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, plenitude de Cristo, né? A estatura, plenitude de Cristo, né? Ao total conhecimento, ao total amadurecimento diante do Senhor. E este propósito talvez seja o propósito mais difícil para nós, para o crente em Cristo Jesus. Amadurecer, porque isso custa, isto traz sofrimento, isso faz com que nossa alma, nossa mente, o nosso físico saia muitas vezes de nossa zona de conforto, onde nós não queremos nos estressar, não queremos perder a paz, não queremos perder o sono, a tranquilidade, não é verdade? Mas isso, por vezes, meus irmãos, faz mal a nós, porque não queremos. Faz mal a nós, porque seguramos em nós ainda uma estatura, ainda uma visão ofuscada, né, do horizonte, do milagre e até de Cristo em nós. É por isso que nós precisamos chorar. Eu faço aqui antes de para o desfecho da reflexão. Já chorou essa semana, filho? Já chorou no dia de hoje? Você tem motivos que o fazem chorar? Chore. Se você ainda que vive uma vida bem, tranquila, em paz, louvado seja Deus por isso, chore pelos seus pecados. Chore, peça a Deus que o perdoe pelos seus pecados, peça a Deus que o perdoe pelas suas misérias e que ele reverta isso dentro do seu coração. Nós devemos chorar, irmãos, né? Louvado seja Deus. Não sempre, mas por vezes devemos, né? E se não devemos, porque nada não está nos acontecendo, chore pelos seus pecados, porque aquele que não reconhece o seu pecado não é humilde, e esses não entrarão no reino do céu. A Bíblia diz: aquele que diz não ter pecado, já comete pecado. Qual pecado, pastor? Da orgulho, da soberba.
e não reconhecendo o sacrifício de Cristo. Quarto e último propósito das lágrimas, meus irmãos, é o da exaltação, o da honra, né, meus irmãos? Salmo 126, versos 5 e 6, né, aquele que leva a sua preciosa semente, o quê? Andando e chorando. Ele voltará colhendo, ele voltará alegre, porque ele viu que o fruto do seu trabalho penoso, o fruto do seu trabalho doloroso, meus irmãos, foi recompensado por Deus. É Deus que faz florescer a semente, irmãos. Ele é o dono da terra, ele criou tudo, quando no princípio ele, meus irmãos, fez as montanhas e vales, mares, árvores e animais, e todo tipo de árvore frutífera e sementeiras que hoje são as hortaliças. Deus é que dá toda a provisão para o homem viver. Então, irmãos, o propósito da lágrima é causar sofrimento? Não, nós sofremos por causa dos problemas, mas nós externamos a Deus nossas dores, nós antecipamos consolação, nós amadurecemos, louvado seja Deus. E o quarto propósito, somos honrados por Deus. Você não ficará para sempre no sofrimento, você não ficará para sempre nessa desilusão. Deus tem coisa gloriosa, Deus tem coisa grande, Deus tem coisas abençoadas para você e para mim. Viveremos tempos melhores, viveremos tempos abençoados, louvado seja Deus, mas para isso, irmãos, é necessário que choremos. Então, irmãos, eu deixo essa reflexão ao teu e ao meu coração, o propósito das lágrimas. Deus tem nos feito chorar, permitido chorar, glória a Deus, mas Deus nos fará triunfar daquilo que hoje nos causa dor. Até o pecado, irmãos, né? Até a amargura de ter pecado, né? A consequência do pecado pode ser reverberada em bênção, mas antes chore, lamente, para que Deus, no seu devido tempo, lhe perdoe, lhe exalte e lhe honre para a glória do nome do Senhor. O desfecho do livro de Neemias, leiamos esse livro de poucos capítulos e você verá que Jerusalém foi reconstruída. Os muros, o templo, Deus avivou este povo, Deus trouxe um novo tempo, mas para isso tiveram que passar pela humilhação, tiveram que chorar, para de lá na frente se alegrar. Que hoje a sua tristeza reverbere e será o teu alegria, o teu sorriso amanhã. Amém? Que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.